Mais um vídeo aqui hoje, neste canal Ilustre, e nós vamos falar hoje de cenário. Depois de como começar um negócio, é a que vocês mais pediram para falar aqui. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é que cenário é como se a gente tivesse tirado um recorte, assim, uma foto do que a gente está analisando, do que a gente quer entender para fazer essa análise, tá? E o cenário, a gente necessita dele para tudo. Não existe nada sem o cenário. Para tudo o quê, Priscila? Para tudo. Planejamento, para fazer qualquer coisa. Então, se a gente fizer uma análise, por exemplo, de anos atrás com agora que a gente tem o presente, a gente vai precisar ver o cenário de anos atrás para entender o que aquelas coisas eram, como funcionavam, o motivo das coisas serem como eram, e hoje, por que as coisas estão como estão hoje, e o que a gente precisa avaliar para o futuro. O cenário é isso, é que a gente chama muitas vezes de cenário, é uma análise do que a gente tem ali, né? O pessoal da comunicação vai entender bem o que eu tô falando, RP principalmente. Analisar cenário é entender, por exemplo, se a gente tá vendo um filme, uma série, tá lendo um livro, alguma coisa assim, Star Wars fala muito disso. No início, tu tem lá uma introdução, né, que te explica a época que tá se passando, te explica os trajes, por que as pessoas falam daquela maneira, né, se não for alguma coisa no presente, pra tu conseguir entender por que aquilo tá sendo feito daquela maneira, tá sendo dito daquela maneira, tá sendo pensado daquela maneira. Não é por acaso. Então, o cenário ele envolve todas essas perspectivas, tanto sociais como econômicas, históricas, políticas, em função de algo. Preço, qualidade, tudo. Principalmente o preço, quando a gente fala de produtos e serviços, né? Mão de obra. Então, tudo é influenciado através do cenário. O cenário explica tudo o que a gente precisa saber sobre qualquer coisa. Quando eu digo para vocês que a gente não tem como fazer uma comparação exata de um produto ou serviço que, sei lá, encareceu, obviamente, de alguns anos para cá, é justamente em função do cenário. Nós já passamos de 4 anos para cá 3 diferentes cenários. Quais são esses 3 diferentes cenários? Pré-pandemia, pandemia, crise sanitária de saúde, pós-pandemia. Pré-pandemia as coisas eram de uma forma. Durante a pandemia as coisas mudaram. Era um estado de crise, era um estado que não se tinha dinheiro para... Continua não se tendo dinheiro para nada, mas na pandemia tudo mudou muito para o digital, para o online. Hoje a gente já... Eu lembro que eu estava terminando a faculdade e a gente tinha trabalho para fazer na faculdade, onde a gente já pensava em cenário pós-pandemia, onde deixariam de ser somente online. Justamente porque... Pensando nesse negócio de estamos aqui hoje numa crise, mas ela não vai perdurar para sempre. Não vai acontecer para sempre. Então a gente tem que estar preparado para quando ela encerrar, quando ela, tiver no estado, digamos, que estamos hoje. Pensar essa situação, como seria sair de novo do online, do ambiente completamente online, teleentregas e coisas assim, para um ambiente híbrido, como a gente está hoje, né? Nem tudo é somente online, nem tudo voltou a ser presencial. Então tem todas essas diferenças e essas situações. E por que o cenário envolve? Porque o cenário político envolve em função de economia, cenário econômico, financeiro, envolve também a situação, porque tudo que a gente faz é política, tá? Isso vocês nem tentem argumentar contra, porque tudo envolve política, ainda mais no ramo dos negócios. Se na nossa vida cotidiana tudo envolve política, no meio dos negócios, no mercado, ainda é pior. O preço de um produto, ele vai variar em função política, em função social. A questão do transporte, a gasolina, as alturas, a questão de como tu vai pagar os teus funcionários, tudo isso tem uma perspectiva e uma mudança muito grande, muito forte no cenário que a gente tem. Quando a gente vai pensar e planejar algum negócio, até comunicação, o planejamento ele passa pelo cenário. Porque tu faz orçamento baseado no que tu tem ali hoje, que do que te adianta fazer um orçamento
baseado numa coisa que tu tinha 3 anos atrás. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai servir para nada. Anualmente, tudo sofre correção monetária. Tudo. Isso se deve, entre outras coisas, em função de mercado, de política, economia, cenário. Então, tudo envolve. O cenário é o nosso dia a dia, cotidiano, é o que a gente tem, né? É o que a gente precisa entender para avaliar a situação, se vale a pena, se não vale, como que tá, como que pode ficar, se vai piorar. É o que nos dá essa métrica. Não adianta fazer planejamento sem pensar nele e também não seguir ele. Assim como também não adianta fazer um planejamento para uma vida toda. Não vai rolar. A gente tem que ter metas e objetivos no planejamento que influenciam o cenário, sim. Mínimo de 3 meses. Dá para botar aí 5, 10 anos, dependendo do que for que se está planejando, mas ainda assim, dependendo do que é arriscado fazer. Eu sempre falo de 3, 6, 9, 12 meses, porque é necessário rever o que a gente tem planejado, porque o cenário muda. O cenário muda diariamente. E não é uma coisa assim que, não, se eu fingir que não mudou, ele... Não, gente, não. Se vocês fingirem que não mudou, que tudo continua igual, ou não perceberem as mudanças, vocês estão ferrados. Sério mesmo. O planejamento, ele vai ser feito uma coisa contínua. O cenário ele vai ter que acompanhar o cenário vai ter que acompanhar ele, obviamente, essa análise inteira, que com o tempo acaba sendo automática. Não precisa estar indo atrás, correndo atrás, porque se é uma coisa que tu tá analisando, que tu já tá planejando, que a tua cabeça já tá indo direto para ela, quando tu encontra uma informação sobre coisa X ou Y que tá ali no teu planejamento, que depende ali do que tu precisa, né? Que vai de encontro com o que tu já tá pensando, planejando, tu não vai te atentar a ir atrás de pesquisar. A informação veio pra ti, e daí tu vai te dar, não, isso aqui influencia meu negócio, influencia minha vida, influencia minha carreira, então eu preciso estar atenta a isso. Isso me diz respeito. E, spoiler pra vocês, tudo vai te dizer respeito no momento que tu investe em algum negócio, que tu pensa em ter algum negócio, ou que, enfim, tu tem esse propósito, tem alguma coisa para te guiar, tá? Spoiler aqui rapidão. Então, assim, não deixem de fazer o planejamento e não deixem de rever o planejamento de vocês baseado num cenário atual. E é óbvio que se tu planeja futuro, o cenário vai mudar, as coisas que tu planeja para o futuro, elas não vão acontecer do jeito que tu planejou, tu vai ter que rever os teus planos. Isso é uma coisa ruim? Não, isso é a vida acontecendo, tá bom? Então, espero que eu tenha sanado aí as dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é o cenário. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente volta aqui para explicar de novo. E era isso. Beijo, tchau!